Olá pessoal, seja bem-vindo ao 17º Congresso de Apologética Pastor Natanael Rinaldi. Eu fui convidado para ministrar este tema, bruxaria como religião. Eu tenho estudado a questão da bruxaria desde 2004 e 2005, mais na área dos desenhos e dos jogos e dos games, relacionado à influência religiosa, o que eles trazem como influência religiosa. E muitas vezes esse tema é deixado de lado, porque às vezes as pessoas pensam que a bruxaria está somente no imaginário. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero responder uma pergunta. Talvez você diga, mas eu posso falar e discordar de uma religião em público? Será que isso não é um preconceito, intolerância religiosa? Veja, preconceito é um conceito pré-concebido antes do conhecimento. Quando você fala uma coisa que não traz fontes que possam provar aquilo que você está falando. Então, aqui não tem nenhum conhecimento pré-concebido. Eu vou estar mostrando para vocês fontes da própria bruxaria, citações de ícones e escritores da própria bruxaria. O que eles dizem da bruxaria. E nós vamos estar falando também sobre a nossa fé. Tá bom? E eu tenho esse direito de refutar em público, eu tenho esse direito de gravar um vídeo falando sobre a minha fé, o que ela diz sobre uma outra doutrina, uma outra religião? Sim. Na Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 6º, diz que é inviolável a liberdade de consciência religiosa e crença. Se você pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, ele afirma que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião, e esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Ou seja, o que eu vou citar aqui está fundamentado tanto na Constituição Federal, como também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu sei que muitas pessoas gostam da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o artigo 18 está inserido nela, ok? Então, vamos à nossa palestra como religião, bruxaria como religião. Então, vamos à nossa palestra, bruxaria como religião. Por que eu escolhi esse tema, pessoal? Eu tenho aqui, tá no meu texto também aqui. Eu quero dizer para você o seguinte, quando você fala sobre bruxaria, as pessoas imaginam e pensam que bruxaria só está no imaginário. Não. Tem gente que pensa que só está nos livros, nas páginas dos livros. Não. Bruxaria é uma religião que talvez está perto do teu filho ou está perto de você, sem você perceber. Ela não é uma filosofia de vida, ela não está no imaginário, na imaginação. A bruxaria é uma religião com características religiosas, com divindades, com rituais, com práticas, com dias sagrados, e eu quero mostrar isso para você nessa palestra. Mas muita gente diz o seguinte, o que um desenho ou o que um livro pode influenciar uma criança? Será que isto é possível? Eu quero mostrar para você uma matéria de um jornal secular, não é cristão. Eu trabalho com fontes que vêm da própria religião para que eu possa também falar da minha regra de fé e prática, a Bíblia, o que ela diz. Então, como eu trabalho na apologética, eu pego, demonstro para você o que eles dizem e demonstro o que a Bíblia diz. Eu vou agora mostrar para você uma reportagem na Folha de São Paulo, está aí para você, domingo 20 de junho de 2004, na seção Comportamento. Olha o que traz esta matéria. Com o lançamento do terceiro filme da série do Aprendiz de Feiticeiro, cresce procura de crianças sobre o assunto. O interesse de bruxaria aumenta com Harry Potter, ou seja, você está lendo uma matéria de um jornal secular que diz que após o terceiro filme houve uma procura de crianças para aprender bruxaria. O interesse por bruxaria aumenta com Harry Potter.
Eu vou estar dando outra palestra e vou estar dando mais fontes sobre isso na minha palestra A Inversão de Valores no Mundo Infantil. Leia comigo esta matéria. Veja, agora com o lançamento de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, terceiro filme da série que conta as aventuras de uma criança que se torna um aprendiz de bruxo, o interesse pela bruxaria cresceu ainda mais. O que não falta são baixinhos, os maiores fãs dos personagens, ou melhor, o que não falta são baixinhos, os maiores fãs do personagem disposto a aprender tudo sobre o tema. Existe uma escola de bruxaria em Santo André, no ABC Paulista, que neste tempo teve que fazer um curso especial para criança. Isso está citado na matéria. Para atender a demanda infantil, o Gori criou um curso só para crianças. O estudante Danilo Cardenas de Ângelo, de 10 anos, é um dos alunos. Fã de Harry Potter, ele faz o curso para aprender mais sobre as técnicas do seu ídolo. De Ângelo começou a se interessar por esoterismo antes do lançamento dos filmes e dos livros. Mas quando conheceu o personagem, o interesse se tornou quase uma obsessão. Já assisti, abre aspas, já assisti a todos os filmes e li os livros, agora estou lendo outras publicações sobre bruxaria. Percebe que do filme ele já faz o quê? Uma ponte para outras publicações de bruxaria? Continuando a matéria. Em março de 2003, o estudante começou a fazer o curso de bruxaria. Aprendi bastante. O que mais me impressionou foi saber que durante a Inquisição, os bruxos eram caçados e queimados na fogueira. O que você acha que de conteúdo, o que você acha que esta matéria sobre a Inquisição, sobre esse momento, trouxe de informações para este menino? Atualmente, De Ângelo frequenta o segundo estágio do curso e anuncia que já dispõe de conhecimentos avançados. A estudante Ana Carolina, de 15 anos, frequenta o curso de bruxaria. Comecei por influência da minha mãe, que fez um curso sobre o tema para adultos. Mas é claro que gosto do bruxinho e me interesso. E aumentou o interesse, né? O meu interesse aumentou ao conhecê-lo. Ok, paro por aqui na matéria. Mas você percebe que o interesse pode sim começar na infância. Percebe isso? Você vai verificar que um dos ícones, referências da bruxaria, também aos 12 anos ele começou a se interessar e ele era de uma igreja anglicana. Ok? Então vamos lá. Vamos entender como. Então vamos lá. Vamos entender o que Gerald Gardner fala sobre bruxaria. Porque muita gente diz bruxaria não é uma religião. Não. Muitos bruxos não aceitam isso. Mas o que Gerald Gardner diz sobre isso em seu livro Significado da Bruxaria, deixa eu pegar aqui, da editora Masdras, ok? Que é este daqui. Eu vou mostrar para vocês. Estou aqui com alguns outros livros. O que Gerald Gardner fala sobre bruxaria. Mas antes eu quero mostrar para você quem foi Gerald Gardner. Ele foi o diretor do Museu da Magia e Bruxaria na Ilha de Man. Escreveu diversos livros sobre bruxaria e um dos mais respeitados escritores sobre a bruxaria Wicca. Ele ainda é uma referência ao neopaganismo, junto com Margaret Murray, tá bom? E eu sei que existem vários tipos de bruxaria. Eu vou me deter sobre a Wicca, até porque não daria para falar de todos os tipos da bruxaria, como, por exemplo, a tradicional, a celta, o xamanismo, a bruxaria antiga e outras. Gardner afirma que a bruxaria é uma religião. Tá aí para você. Significado da bruxaria, na página 23, diz assim: a bruxaria tornou-se uma das religiões secretas na qual as pessoas podem expressar seus maiores desejos e aspirações sem serem ridicularizadas. A referência aos arquétipos que, surgindo dos níveis profundos do inconsciente, tão estranhamente inspiram nossa alma. Na página 25 do mesmo livro, ele diz o seguinte: deve-se entender que a bruxaria é uma religião. Vamos para outro ícone da bruxaria. Ele se chama Raymond Buckland e logo na introdução do seu livro, que é a Wicca, esse daqui,
Wicca, um estilo de vida, religião e arte. Percebe que às vezes eu deixo marcados todos os meus textos, porque eu também dou palestras presenciais nas igrejas sobre vários temas, então eu levo para você olhar e verificar. Olha o que Raymond diz: a bruxaria é simplesmente uma religião não cristã. Na página 19 de Paul Twitten, que é este livro aqui, que eu vou usar agora como referência, do Paul Twitten e Stella Daniels, Wicca Essencial. Esse também é um dos livros interessantes. Quando você pesquisa sobre a bruxaria, você tem lá essa questão. Ele diz assim: Wicca é uma religião centrada na natureza. Só na página 19. Wicca é uma religião da fertilidade. Wicca é um caminho religioso relativamente novo para o mundo de informação e evolução. A Wicca é uma religião de grupos pequenos e muito unidos, onde as pessoas fazem por si mesma o que julgam necessário para homenagear a divindade e obter satisfação espiritual. Só para te dar um toque, Raymond, ele era de uma igreja anglicana e se interessou pelo ocultismo aos 12 anos. Paul Twitten, não sei se meu inglês está bom, mas você entendeu, um professor de metafísica. Ele era um professor de metafísica e cofundador da igreja Wiccana de Minnesota, nos Estados Unidos. Percebe? Agora, será que a Wicca possui características religiosas? Sim. Características de uma religião. Quais são? Hierarquias, cerimônias, rituais, festividades sagradas, culto às divindades, às forças naturais, doutrina de livros sagrados, ensinamentos orais, símbolos que são sagrados, símbolos sagrados. Ou seja, essas são as características de uma religião. Convido você para analisar as questões das hierarquias, divindades, sacerdotes, sacerdotisas, a Deus e o Deus da religião Wicca, para que você entenda. A religião Wicca, a bruxaria Wicca, ela é matrifocal. Então isso quer dizer que ela está o quê? Focalizando sempre o sagrado feminino. O feminino é que tem um grande poder. Lembrando, em relação às hierarquias, é que o cristianismo também possui as suas hierarquias. Nós temos apóstolos, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros e os nossos membros da igreja. Na Wicca, a Wicca possui sacerdotisa, a sacerdotisa possui um lugar especial por ser uma religião matrifocal. A divindade mais adorada é a deusa, ela possui uma deusa, ela é representada pela lua e pela terra. O deus cornífero ou deus de chifres é representado pelo sol. Ou seja, há divindades na bruxaria, como em qualquer outra religião? Sim, há divindades. Há alguém que está na frente de um grupo ensinando a prática da bruxaria, como, por exemplo, no cristianismo nós temos pastores, mestres, doutores da teologia cristã, ensinando, sim. Da mesma forma que o cristianismo tem os seus líderes, há uma hierarquia, a bruxaria também possui. Ou seja, ela possui hierarquia e também uma função sacerdotal. Eu quero trazer para você o que o curso de iniciação de bruxaria pela Wicca Brasil, um site, diz sobre a mãe. Por quê? A mulher, a mãe não, a deusa. Porque a deusa, ela é referenciada pela Wicca. Nós temos uma possibilidade de ter um panteão na Wicca, na bruxaria? Sim. Mas a divindade mais adorada pela Wicca é a deusa. E tem sempre um lugar especial. Veja que esse curso diz: a deusa como mãe simboliza aquela que dá a vida, mas também pode tirá-la. Assim como tudo na natureza, ela se preocupa com seus filhos. Ela é fértil sexualmente, justa, segura a si mesma. E aí, diz assim, no módulo: você verá que a grande mãe representa a energia geradora de vida, o útero de toda a criação. A deusa se mostra com 3 faces: a virgem, lua crescente, a mãe, lua cheia, e a velha sábia, sendo que a última ficou mais relacionada à bruxa na imaginação popular. A grande mãe, a grande mãe é a face mais conhecida de Deus e pelo qual ela é mais chamada desde o começo dos tempos. Isso está no site da Wicca Brasil. O que o cristianismo diz sobre Deus? Nós cremos em um único Deus. Nós não cremos em uma deusa ou divindades ou deuses de um panteão.
pela fé, pela nossa regra de fé e pela palavra de Deus que rege a nossa regra de fé. Por isso que é interessante uma religião sempre ter um livro sagrado para que ele possa saber se aquilo que está sendo ensinado ou não é o correto. No cristianismo nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e prática. Através da palavra de Deus, o que ela diz para nós que somos cristãos? Cremos em um único Deus criador dos céus e da terra. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E a Bíblia relata, e creio na Bíblia, como todo e qualquer cristão, ela relata que o poder da vida e o poder da morte vem do nosso Deus. Cito 1 Samuel 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Isaías 45, versículo 21 a 22. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho, todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador? Não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos, os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, pela palavra de Deus, a Bíblia diz que não existe outro Deus. Vamos ver alguns rituais e dias sagrados da roda do ano. A roda do ano é como se fosse um calendário da bruxaria, os sabás especiais, dias festivos, dias sagrados da bruxaria, ok? Vamos começar por um que talvez você conheça e que talvez até você deixou seus filhos participarem lá na escola com a desculpa de que este dia é um dia cultural. Não. Você conhece o que é Halloween? Estamos chegando no Halloween. Halloween, lá no calendário, na roda do ano, chama Samhain. E eu quero dizer para você, meu querido, que o Halloween é um dia sagrado. Só para você entender uma comparação com o cristianismo e com a bruxaria, nós também temos dias sagrados, como, por exemplo, o Natal, o nascimento de Jesus. Ah, mas Jesus não nasceu em 25. O grande problema é que as pessoas ficam no dia, mas não entendem o significado, a importância daquele dia, tá bom? Jesus pode não ter nascido em 25 de dezembro, mas ele nasceu, e isso é o que importa. Mas nós temos também a Páscoa, que representa a morte e ressurreição de Jesus. A Wicca possui esses dias sagrados. São 8 dias sagrados, os sabás, e tem uma representação em relação às suas divindades. Quem faz parte dessa representação? A deusa e o deus. Eu vou explicar de modo resumido sobre essa questão, mas vamos falar sobre o Halloween para você entender. O Halloween está relacionado à necromancia. Por isso que eu citei o que a Bíblia diz sobre isso. A necromancia é o contato dos mortos. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Deuteronômio 18, de 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, preste atenção, necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Ou seja, esta questão do Halloween está relacionado ao contato dos mortos. Vamos lá, vamos entender essa questão melhor. O Halloween não é uma festa cultural. No Halloween, os bruxos acreditam que o véu que separa o mundo dos mortos e o mundo dos vivos fica tênue, tá bom? E permite que os mortos venham a ter contato com os vivos e assim por diante. E é por isso que existe a ideia de deixar oferendas para os mortos. Você lembra daquela questão, aquela frase doce ou travessura? Essa é a questão. Então, muitas vezes as pessoas acreditavam que se eles chegarem, os mortos chegarem ali e não encontrar nada que os vivos ofereçam para eles, eles vão fazer travessuras. É por isso a frase doces e travessuras
vem desta relação de oferecer algo aos mortos. Além disso, também tem a espiritualidade de lembrar sempre, de uma forma alegre, não sei como isso pode acontecer, de quem já faleceu. Então, as crianças que pedem doces, na simbologia da teologia wicana, essas crianças representam os mortos. E a Bíblia proíbe a necromancia, o contato dos mortos. Vamos entender um pouquinho também sobre a questão da roda do ano. Tá aí a roda do ano para você ver. Então você tem esses dias, o Yuli, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lamas, Mabon, esses nomes, e Samaim, que é o Halloween, esses nomes podem sim mudar, mas significam a mesma coisa. Vamos entender um pouquinho sobre a questão? Preste atenção. Falamos sobre o Halloween, e ali nós temos a morte do Deus. Yuli, a deusa dá a luz a um Deus. Então ele morre no Halloween, e Yuli, a deusa dá a luz ao Deus, e ela descansa do parto. O Deus está renascendo. Se você pegar o Imbolc, é a representação da recuperação da deusa. O Deus Sol começa a ganhar sua luz novamente. Ostara, a deusa e o Deus estão na adolescência, e eles se preparam para se relacionar. No Beltane há o relacionamento, a festa do amor. A deusa está fértil e o Deus adulto, viril, juntos geram a vida e crescimento. Se você pegar a Lítia, é o momento na qual o Deus está forte e a deusa grávida, esbanjando a fertilidade e gerando vida em todos os sentidos. Lamas, o Deus Sol perde a vitalidade, mas doa suas energias para que a colheita seja farta. Em outras palavras, o verão fica cada vez mais brando. E Mambon, este é o final da colheita, aqui celebra o que ganhou em toda a colheita, durante toda a vida, e volta para o Halloween, o Samaim, aonde o Deus morre. Então percebe que é uma roda que vai fazendo o quê? Vai modificando e voltando ao mesmo tempo. E aí você tem esta roda do ano. Dias sagrados. Então toda religião tem dias sagrados. A bruxaria tem? Sim. Vamos verificar se a bruxaria tem livros sagrados, que é, na realidade, aonde você tem o parâmetro para conhecer as doutrinas, os dogmas. Então eu quero dizer para você que não existe livro sagrado na bruxaria. A tradição é oral. Mas também temos algo interessante na bruxaria, que é chamado Livro das Sombras. Esse Livro das Sombras é como se fosse um diário de um bruxo, onde ele escreve suas experiências, suas magias, sobre suas orações, e isso é repassado para a próxima geração. No próprio Livro da Sombra, e cada um tem o seu registro, se deu certo ou não deu aquela magia, aquela feitiçaria, o que acontece? Isso é repassado depois. Olha, isso deu certo, isso daqui não deu. Essa deu uma experiência espiritual dessa forma, não deu. Então, eles não possuem, sim, um livro sagrado. Os bruxos não têm um livro sagrado, mas tem a tradição oral, aonde eles também se reúnem. Nós nos reunimos na igreja, o cristianismo tem a igreja como local de reunião de seus membros, que nós chamamos a reunião do corpo de Cristo, aonde nós adoramos o nosso Deus. Eles têm os convents, ok? São grupos fechados, onde eles passam suas experiências e ensinam como fazer a bruxaria, e até mesmo eles se relacionam com os dias sagrados dentro do grupo que eles têm, tá bom? O cristianismo possui uma Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. O cristianismo possui uma palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos dá um norte, e isso é muito importante. Quando Deus disse para Moisés, escreve, não é porque ele queria apenas deixar um livro para a geração ali de Israel ou de Moisés. Ele vai trazer o quê? Um livro para que todos os cristãos reconheçam esse livro e tenham um parâmetro. Isso é tão importante que através de um ensinamento, você pega um pastor e vê o que ele ensina. É bíblico ou não? E aí você descobre que é heresia ou não. O grande problema é como saber se é uma heresia
o que estão ensinando na bruxaria, como saber se aquilo que estão falando é ou não o correto. No cristianismo a gente não tem esse problema. O cristianismo, em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, o livro de 2 Timóteo que Paulo escreve, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você sabe decor, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Percebe? Percebe a importância desse livro? Infelizmente, hoje em dia, até mesmo dentro da própria igreja, a palavra de Deus deixou de ser palavra de Deus inspirada. Deixou de ser um livro que traz doutrinas, dogmas essenciais para o cristianismo. Vamos ver sobre objetos sagrados na bruxaria. Será que tem? Será que no cristianismo nós temos objetos sagrados? Durante todo o Antigo Testamento, você viu aí algum objeto sagrado? Sim, é claro. Arca da Aliança, por exemplo. Só vou citar a Arca da Aliança para você. Mas a bruxaria também. Nós temos sim alguns símbolos que são sagrados e alguns deles participam ou são usados em rituais. Então vamos para o primeiro. Pentagrama. Você já viu o pentagrama? Pentagrama é a representação da união do espírito com os elementos da natureza, que é ar, fogo, terra e água. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu algum desenho que o espírito está representado ou está ligado aos elementos da natureza como ar, fogo, terra e água? Conseguiu entender isso? Conseguiu entender qual é a didática de uma religião para conseguir alcançar, talvez, pessoas que não tenham conhecimento, não tenham a possibilidade de entender que aquilo é religioso, como uma criança, mas está envolvido, e às vezes você fala assim: eu tenho o poder da água, eu tenho o poder da terra, o poder do fogo. Não é isso? Às vezes na brincadeira, e é assim mesmo. É assim que acontece, e é assim que vai influenciando muita gente. Então, o pentagrama também, ele é usado para representar tantos elementos da natureza, mas lá em cima você tem o espírito, ou seja, o homem, através do espírito, tem relacionamento com a natureza. Com os poderes, com a natureza, com os poderes da natureza. O pentagrama também é usado para proteção espiritual. A figura simboliza os 5 elementos primordiais, como nós já dissemos, e também representa, e o mais importante é a união entre a humanidade e o reino dos espíritos. Você já viu algum filme, algum desenho, alguma imagem onde a pessoa senta no meio de um pentagrama e tem, por exemplo, velas acesas em volta do círculo ou nas pontas do pentagrama e a pessoa senta ali? Isso quer dizer que naquele momento ele está invocando os espíritos da natureza, ou seja, os poderes da natureza, para que sejam participantes da sua humanidade. Está aí para você: espírito, água, ar, terra e fogo. Para você não esquecer mais desse símbolo, ok? E vamos ver os objetos sagrados da bruxaria. O caldeirão, por exemplo, tem 3 perninhas, né? A gente diz isso. Tem 3 pés. Mas o caldeirão representa o ventre da deusa. Ali é feito os rituais, ali é feito os pedidos. Às vezes é colocado pedidos que são queimados ali para que aquilo gere efeito. Então o caldeirão representa o ventre da deusa. Tem 3 pés para representar as 3 faces da deusa. Você tem a vassoura, gente. Não existe bruxa que voa em vassoura. A vassoura faz parte do imaginário nessa questão de voar, mas ela faz parte da religiosidade, porque ela é usada para limpeza energética. A vassoura limpa. Então eles acreditam que o poder da vassoura, a vassoura tem uma limpeza energética espiritual para purificar o caminho da pessoa, a aura, e eliminar energias negativas. Nós cremos que a palavra de Deus nos limpa, nos transforma, nos traz santificação. Eles acreditam
que é a vassoura. A adaga, por exemplo, é uma outra espécie de instrumento religioso e sagrado na bruxaria. A adaga, ou atame, é uma espécie de faca sem corte. Com ela é feito a abertura e fechamento do círculo mágico e também de proteção antes e depois dos rituais. Então você vai fazer ali um ritual, você usa a adaga para a abertura e fechamento do círculo mágico da proteção dos rituais. E também a bruxaria possui um altar. Um altar. Ele é o lugar sagrado para a magia, para a feitiçaria acontecer. Outra coisa, é um lugar de reverência, é um lugar onde deixam ali os elementos ou os objetos sagrados da bruxaria. Meus queridos, tudo isso eu quero dizer para você que eu trouxe para que você entenda que a bruxaria é uma religião. Não está lá no imaginário. Se ela tem o objetivo de estar nos filmes, nos livros, é porque tem sim o objetivo de influenciar. Da mesma forma que nós trabalhamos com as nossas crianças, nós trabalhamos no imaginário delas também. Nós temos fantoches, temos desenhos que vão trazer a palavra de Deus para eles. Eles também têm os seus meios para conquistar os jovens adolescentes. E hoje a Wicca tem alcançado milhares de adolescentes e jovens pelo mundo. Eu quero terminar essa palestra com um versículo, da qual é a minha regra de fé e prática, e o que a Bíblia diz sobre feitiçaria. O que a palavra de Deus, a Bíblia diz sobre feitiçaria. E eu creio na palavra de Deus. Apocalipse 21, versículo 8, cita o seguinte: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, eu não estou colocando só a bruxaria, a feitiçaria aqui neste versículo de Apocalipse, versículo 8. Apocalipse. Ou seja, eu não estou fazendo um preconceito ou uma intolerância religiosa. Eu estou citando o que a Bíblia diz e eu tenho como regra de fé e prática, e eu creio nisso. Então aqui nós temos tanto os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, todos eles também não vão para o céu. Cabe a eles, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu espero que você tenha entendido que a bruxaria pode estar bem mais perto de você como você talvez não imaginava. Espero que você entenda que muitas vezes os desenhos, nos livros, os filmes, séries, podem chegar sim a colocar uma influência na tua criança, no teu filho, ou no jovem, no adolescente, ou até mesmo em você. Até mesmo em você. Para que você entenda e seja instigado a buscar, a conhecer a bruxaria como religião. Eu quero dedicar essa palavra a você que está querendo ser uma pessoa que conheça as religiões, para que você também ore por elas. Cada um tem a liberdade religiosa que quiser. Cada um pode praticar a liberdade religiosa que quiser. Esse vídeo pode ser refutado, esse vídeo pode ser aceito e não aceito. O que eu quero dizer para você é que você pense naquilo que eu disse e busque o caminho da verdade. Porque conhecendo a verdade, ela vai libertar você de muita coisa. Encerro essa palestra e eu quero orar por você. Senhor, nós te damos graças por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de ministrar essa palavra. Pai querido, alcança, Senhor, as vidas que precisam. E que o Senhor venha, Senhor, a pegar esse conteúdo e a gerar salvação, a gerar conhecimento, a gerar libertação, a gerar, ó Pai, o que tua palavra diz, que quando nós conhecemos a verdade,
isso vai nos libertar. E Pai querido, eu quero te pedir que teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada um e que a gente possa sim orar por todas as pessoas envolvidas com a bruxaria, com a feitiçaria, pedindo a elas que o Senhor as alcance. Abençoe, Senhor, a cada família que vai estar envolvida com essa palestra. E em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima.